Bom dia, meu nome é Mariana Schubert Lemos. Estarei apresentando o trabalho A Psicologia e a Violência contra a Mulher, uma revisão sistemática de literatura de autoria minha, em conjunto com Beatriz Mota Neves, que também está participando dessa apresentação, e a professora doutora Sabrine Mantuan Santos Coutinho. Inicialmente, gostaríamos de falar um pouco sobre a questão da violência doméstica contra a mulher, que nós entendemos como um fenômeno multifacetado, uma vez que ele envolve questões políticas, sociais, jurídicas, educacionais e de saúde. Então, trata-se de um fenômeno complexo. Nos estudos acadêmicos, é estudado principalmente sob a ótica de gênero, onde se faz uma análise de como essa opressão está relacionada com a desigualdade de poder entre os gêneros na sociedade. No entanto, diversas pesquisas, diversas teorias, inclusive as teorias nomeadas interseccionais, trazem a importância de trazer, além da opressão de gênero, outras categorias analíticas, porque trazer apenas gênero muitas vezes fazia com que essa mulher fosse trazida como uma mulher universal, como se houvesse uma mulher universal, que na verdade era baseada numa mulher branca, hétero, de classe média ou alta. Então, por isso a importância de, além de gênero, considerar outras categorias identitárias, como, por exemplo, a raça e a classe. Inclusive, é uma questão que o Conselho Federal de Psicologia já sinaliza em seus documentos. Então, esse trabalho tem o objetivo de verificar se os artigos publicados sobre a violência contra as mulheres em psicologia utilizam uma perspectiva interseccional, mesmo que essa palavra interseccional, interseccionalidade, não apareça de forma explícita nas discussões, porque nós entendemos aqui interseccionalidade num sentido amplo, ou seja, trabalhos que, além de gênero, considerassem também as categorias de raça, classe e outras, como nós vamos ver. O método que nós utilizamos na pesquisa foi a revisão sistemática de literatura na base Cielo, com os descritores e filtros que estão contidos no quadro, no período de 2011 a 2020, excluindo os trabalhos que não tratavam especificamente sobre violência contra a mulher doméstica e ou não fossem da área da psicologia. Os trabalhos foram considerados de forma integral, desde o resumo até as referências teóricas. Durante a pesquisa na base de dados Cielo, formou-se inicialmente uma amostra de 98 artigos, no entanto, 42 não se encaixaram nos critérios previamente estabelecidos, por esse motivo foram descartados, e nos levou a uma amostra final de 56 artigos que foram considerados durante a pesquisa. Esses 56 artigos foram divididos em 4 categorias, a fim de facilitar a análise, conforme indicado aí no gráfico 1. A primeira categoria é formada por artigos sobre violência contra a mulher, que não utilizam uma perspectiva interseccional. Podemos observar que foi a categoria que apresentou o maior número de artigos, com 23 no total. A segunda categoria abarca os artigos que somente apresentam dados sociodemográficos sem discuti-los, e tem 13 artigos no total. A terceira categoria apresenta artigos que mencionam a importância dos eixos interseccionais, mas não se aprofundam nas análises. Nós podemos observar que apresenta 14 artigos no total, e por último, a categoria 4 é formada por artigos que realizam uma análise interseccional de forma aprofundada, e a categoria que teve o menor número de artigos, com apenas 6. O gráfico 2 apresenta o número de vezes em que cada eixo interseccional é representado nos trabalhos analisados. Então, nós podemos ver que raça e classe, foram os mais recorrentes. E a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das categorias de uma forma mais aprofundada. E vale lembrar que a categoria 1 não entra na discussão, porque ela era formada por artigos que não utilizavam de nenhuma maneira a ótica interseccional. Então, como apontam os resultados, a categoria 2 é formada por artigos que apenas mencionam os dados sociodemográficos, e apesar desses trabalhos não citarem a importância de se considerar uma ótica interseccional, considera-se fundamental trazer para o debate dados que mostrem os diferentes contextos em que a violência contra as mulheres ocorre. Só que, ao mesmo tempo que a apresentação desses dados pode contribuir para o mapeamento quantitativo
dos índices de violência, em muitas ocasiões esses dados são apenas utilizados para fortalecer um discurso de que se trata de um fenômeno universal, por afetar todas as mulheres, né, ignorando o fato de que a forma como isso ocorre é muito diferente. Então, por isso, deve-se ter atenção ao objetivo empregado ao considerar esses dados sociodemográficos. Já a categoria 3, nós selecionamos artigos que realmente mencionaram, né, interseccionalidade. De alguma forma, traz uma crítica à ideia de mulher universal. No entanto, faziam a menção dessas categorias sem aprofundar em suas análises outras categorias a não ser gênero, o que fazia com que gênero fosse tratado de uma forma isolada. Nós notamos também que dos artigos dessa categoria, apenas um não mencionou raça ou etnia, e apenas dois apontaram a importância de discutir esses outros eixos em relação aos homens. E ficamos com algumas reflexões em relação aos trabalhos da categoria 3, porque apesar de mencionar a importância de se analisar outros eixos além de gênero, por que isso não estava sendo feito de uma forma mais aprofundada? Se é uma questão do quantitativo de páginas que os periódicos exigem, se é uma dificuldade metodológica dos trabalhos de realizar uma análise desse tipo, ou se tem também uma questão de apagamento de vivências de outras mulheres que não as mulheres brancas, hétero e de classe média ou alta. Já os artigos da categoria 4, nós percebemos que eles realmente fizeram uma análise interseccional e nós notamos que o eixo de gênero foi utilizado com até 3 eixos específicos para serem aprofundados, sendo os outros apenas mencionados. Para Nogueira, isso é uma estratégia analítica para lidar com a complexidade analítica da interseccionalidade, uma vez que não é possível utilizar várias categorias analíticas em um mesmo estudo, elege-se aquelas em que fazem mais sentido, né, em relação à proposta do estudo e do contexto. Então, dos artigos que nós analisamos, nós percebemos que um deles trazia o eixo de gênero e identidade de gênero, 3 artigos trouxeram gênero e raça, e 2, gênero, raça e classe. Outro ponto importante a ressaltar é que os artigos analisados trouxeram componentes de ação a partir da interseccionalidade, apontando para questões de como isso afeta políticas públicas de diversos âmbitos, como da educação, das esferas judiciais, de segurança pública, também de saúde e assistência social. E, além dessas questões práticas, né, que a análise interseccional possibilita, é fundamental compreender, conforme trazido por Nogueira, que a semelhança entre as pessoas que compartilham de um mesmo grupo social se refere a uma questão de partilha de experiências comuns com base em seus contextos culturais, não em um conteúdo natural. Então, as pesquisas não devem trabalhar essas categorias identitárias como inatas, ou seja, como se fosse essência do sujeito. E a partir do presente trabalho, nota-se que a ótica interseccional tem sido pouco utilizada dentro da psicologia, né, nos trabalhos sobre violência contra as mulheres. Então, nós vimos que muitos trabalhos nem ao menos mencionam a importância de se estudar esse fenômeno, né, por um olhar interseccional. E pode-se inferir que há diversas formas que a interseccionalidade pode ser trabalhada e investigada nas pesquisas e práticas em psicologia, discutindo, por exemplo, questões jurídicas, políticas, educacionais e de saúde, de modo a contribuir para uma compreensão mais abrangente da violência contra as mulheres rurais. Deixamos com sugestão que as investigações futuras utilizem outras bases de dados a fim de ampliar essa discussão e ressaltamos a importância de que psicólogas e psicólogos e pesquisadoras e pesquisadores dentro da psicologia se apropriem dessas discussões para não cair na ideia equivocada de que a violência contra as mulheres é algo universal, no sentido de afetar todas da mesma forma, mas sim contextualizem como a violência afeta os diferentes grupos de mulheres. Então, aqui nós temos as referências bibliográficas e deixamos aqui também os nossos contatos, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou comentários sobre o trabalho e agradecemos a oportunidade de participar dessa mostra científica.